Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma aula da nossa revista. Vamos começar fazendo uma oração, agradecendo pela semana e pedindo para que Deus ajude a gente a entender tudo que vai ser falado aqui, para que a gente possa colocar em prática, né? Então vamos lá, feche os olhos e vamos fazer uma oração. Senhor, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito para a gente. Obrigada pelas nossas vidas, obrigada, Senhor, pela nossa casa, obrigada pelo sustento. Agora faça com que a gente possa aprender mais de Ti, Senhor, e conseguir colocar em prática o que vamos aprender hoje. Fica com a gente, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Hoje nós vamos ver a lição 7 da nossa revista. A lição 7 da nossa revista tem como título Jesus começa a sofrer ameaças. Vocês já perceberam que a nossa revista atual, ela fala sobre os relatos de Jesus. Fala sobre a passagem de Jesus aqui pela terra, né? E conta um pouco sobre o que ele viveu. Ele morava numa cidade, essa cidade tinha governador, tinha as leis, tinham regras, tinham pessoas, e por onde Jesus passava, ele ensinava, as pessoas aprendiam, e conforme a gente vai olhando esses relatos da Bíblia, a gente vai aprendendo um pouco também sobre aquele povo daquela época, né? Os judeus, né? Pois bem, vamos lá. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma situação que, na verdade, começou na aula anterior, na aula 6, quando Jesus fez uma ação, né, num dia que era considerado sagrado. Lembra da aula passada? Pois é, o título da aula de hoje fala que Jesus começa a sofrer ameaças. Vamos entender por quê? Primeiro, vamos entender o título da nossa história. O que é uma ameaça? É o mesmo que intimidação, chantagem. Então alguém estava chantageando Jesus, intimidando. Ele estava ficando com medo da situação? Pode ser, vamos ver. Bom, mas Jesus, né? Uma pessoa tão boa, fazendo tantas coisas boas, né? Que a gente conhece as histórias de Jesus. Você acha que tinha alguém querendo ameaçar Jesus? Quem iria ter uma ação dessa, né? De ameaçar uma pessoa que só fazia o bem, só ajudava as pessoas. Bom, a verdade é que lá em Jerusalém tinham alguns fariseus e algumas autoridades daquela cidade que começaram a ver essas ações de Jesus por aí. Jesus estava sendo admirado, né? O povo estava falando muito de Jesus. E eles ficaram interessados em parar com esses atos aí de Jesus. Lembra que na aula passada a tia Mari falou sobre o sábado, né? Que os judeus eles tinham como regra guardar o sábado. Quando a gente fala em guardar o sábado, a gente está falando que ninguém trabalhava, ninguém ia no mercado, ninguém limpava a casa, né? Ninguém fazia visitas para ninguém. E era muito pior, viu, gente? Porque, na verdade, aquelas pessoas seguiam à risca aquelas regras e aquelas regras eram bem rígidas. E eles não podiam fazer quase nada mesmo. Funcionava assim, os fariseus e os mestres da lei, que eram as pessoas que estipulavam as regras da cidade, eles faziam uma lista mesmo, sabe, de todas as atividades que a pessoa podia ou não podia fazer. E
eles diziam que eles liam a lei de Moisés e interpretavam essa lei colocando essas outras regras, né, essa outra lista que eles distribuíam para as pessoas da cidade. Sobre a lei de guardar o sábado, tinha uma regra que dizia que você não podia fazer nada. Era nada mesmo, tá, gente? Ao ponto de que, se você tivesse uma pessoa doente, essa pessoa, para você poder fazer alguma coisa por essa pessoa tinha que estar correndo risco de vida. Já pensou? Isso quer dizer que, naquela época, lá no sábado, se você tivesse uma pessoa na sua família doente, com febre, vomitando, sabe? Se sentindo mal, desidratada, você não podia fazer nada. Você não podia levar no médico, não podia servir um remédio, não podia. A pessoa tinha que estar assim, morrendo, para você fazer alguma coisa e depois você ainda ia ter que explicar por que você fez aquilo por aquela pessoa, né? Porque realmente aquela pessoa estava morrendo. Bom, agora Jesus, quando fez o milagre no sábado, a aula passada, ele não fez uma atividade desse nível, né? A pessoa não estava morrendo. Ele curou uma pessoa que tinha um problema na mão, né? Lembra, um aleijado. Então, isso quer dizer que Jesus não cumpriu a regra, né? Ele fez uma ação beneficiando alguém que não estava morrendo. Os judeus e os fariseus e os mestres da lei, eles achavam que aquela atividade de Jesus lá, de curar aquela pessoa, não precisava ter sido feita no sábado. Era um tipo de ação que poderia muito bem ter sido feita num outro dia. Eles observaram e não gostaram. Por isso que o título da lição diz que Jesus estava sofrendo ameaças. Bom, Jesus, ele só queria que aquelas pessoas entendessem que, mais do que as regras impostas pelos mestres, pelos fariseus, a gente tinha que pensar no próximo, pensar nas pessoas, pensar em fazer o bem. Ele mostrou uma atitude de bondade quando ele fez aquele milagre, apesar de ser no sábado, né? E os homens daquela época, eles não gostaram. Eles ficaram tão bravos que eles foram até o governador, Herodes, e para falar mal de Jesus, né? Para falar que ele era uma ameaça para aquela cidade, para o bem da comunidade, né? Para que tudo funcionasse muito bem, de acordo como sempre funcionou. Jesus estava colocando em risco a ordem da cidade. Foram lá, no ouvido de Herodes. E Jesus percebeu que ele estava incomodando. Mas ele era firme no propósito dele. Ele veio para poder mostrar para a gente que o amor de Deus era muito maior do que a lei, era muito maior do que aquelas regras impostas, né? Jesus, ele não quis ser malcriado, sabe? Ele não quis dar um exemplo ali para aquelas pessoas de que elas deveriam parar de seguir a lei, sabe? Serem rebeldes com o governo, com a cidade. Ele só quis mostrar que fazer o bem, o amor ao próximo, é muito maior do que aquelas leis, né? Na verdade, Jesus queria que aquelas pessoas pensassem, sabe? Não só agissem como uns robozinhos, né, que seguem a lei, seguem a regra, mas que analisassem uma situação e pudesse ajudar quando fosse necessário. Mas os fariseus não gostaram,
eles saíram lá do templo da sinagoga e foram lá falar com Herodes, reclamar de Jesus. E Jesus continuou, né, com a missão dele, com o objetivo dele, que era pregar o amor ao próximo, o bem, a bondade. Hoje em dia, ainda tem umas religiões que guardam o sábado, né? Talvez assim, não com tanta restrição como a gente viu na história de hoje, né? Lembra que a regra era você só pode fazer alguma coisa se a pessoa estiver morrendo, se você justificar que a pessoa está morrendo. Então imagina como era restrita essa regra, né? Acredito que hoje em dia, né, as igrejas que seguem a regra de guardar o sábado não deve ser tão rígido assim. Nós não temos assim essas regras tão rígidas para o nosso domingo, né? A gente sabe que a gente precisa reservar um dia para a gente descansar, para a gente prestar um culto para Deus. Mas a gente também sabe que se a gente estiver lá na igreja, depois do culto, por exemplo, e aparecer uma pessoa pedindo ajuda, doente, com fome, a gente vai ajudar, né? A gente vai ajudar porque a gente sabe que Jesus veio para pregar o amor. E essa foi a mensagem de Jesus lá naquela época, quando aconteceu todo o problema dele ter feito um milagre no sábado. E nós, vamos ajudar? Vocês costumam separar brinquedos que não usam mais para doar? Vocês já contribuíram? Vocês sabem que a nossa igreja, ela tem uns projetos de cesta básica para entregar para famílias carentes. Nesse projeto, a gente pode levar 1 quilo de alimento e deixar lá para a mesa diaconal, para ela poder montar as cestas e entregar para essas famílias carentes. Vamos fazer o seguinte, essa semana nós vamos ficar atentos às situações em que a gente tiver a oportunidade de ajudar. Ajudar em casa, ajudar uma pessoa que precisa. Eu sei que a gente está em casa o tempo todo, né? Não está saindo muito para a rua, então a gente acaba não vendo muita situação, mas o que a gente puder ajudar, vamos fazer de coração, com amor. E o nosso desafio aqui para a próxima aula é: vamos ficar atentos para a gente poder ajudar. E na próxima aula, vamos lembrar de contar qual foi a atividade do bem que a gente fez, ajudando o próximo. Combinado? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Eu quero ser a tua luz por onde eu passo.